Nós falamos sobre o tamanho real dos países, as maiores ilhas e os menores países. Hoje estamos olhando para os maiores países do mundo. Agora vou me concentrar na lista dos 10 melhores, mas acho que a maioria deles são bastante conhecidos. Então, no final do vídeo, também vou mencionar os que vão de 11 a 20, só para podermos ser diferentes e variar a lista. Número 1. O maior país do mundo, Rússia. Seu território representa 10,995% da massa terrestre do mundo. Sua parte asiática o torna o maior país da Ásia e sua parte europeia o torna o maior país da Europa. Com cerca de 17,1 milhão de quilômetros quadrados, 4% dos quais são água e fazendo fronteira com 14 países diferentes. A composição de água de cada um desses países é interessante porque alguns têm altas percentagens de água, tornando a terra que ocupam efetivamente muito menor. Se retirássemos 7 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia ainda seria a maior, é assim que ela é grande, e uma seção removida estaria na 7ª posição nesta lista. Antes de chegarmos ao número 2, precisamos mencionar um intermediário, se quiser, que não é um país, mas acho que deveria ser apontado nesta lista. Antártica, que possui impressionantes 14 milhões de quilômetros quadrados, embora disso seja apenas gelo. Não é um país e, na verdade, muitos países reivindicaram território nela ao longo da história. As reivindicações oficiais atuais são da Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido. Suponho que a parte não reivindicada seja apenas governada pelos pinguins. Passando para o segundo maior país do mundo, o Canadá. É o país do mundo com a maior percentagem de água doce na sua superfície, 8,93 de seus 9,9 milhões de quilômetros quadrados totais. Possui uma costa de 202 mil quilômetros quadrados, o que significa que tem a linha de costa mais longa do mundo. Sua densidade populacional é de 4 pessoas por quilômetro quadrado, o que significa que, se fosse distribuído de maneira uniforme, cada pessoa canadense teria 61 acres para si mesma. Em número 3, ainda no pódio, China. Curiosamente, se considerarmos apenas a área terrestre, excluindo a água, a China é o segundo maior país do mundo. Com 9,59 milhões de quilômetros quadrados, ela também faz fronteira com 14 países, incluindo o Afeganistão a leste, a Mongólia ao norte, o Vietnã ao sul, entre muitos outros. O clima varia drasticamente. No norte, as temperaturas caem para níveis subárticos em alguns pontos. O centro da nação abriga o Gobi, o quarto maior deserto do mundo, e no sul, as temperaturas alcançam regularmente níveis tropicais. Com 1,3 bilhões de pessoas vivendo ao longo desta vasta terra, embora de forma um pouco desproporcional, além disso, como vimos em um vídeo anterior, a linha Haiteng-Chong mostra a grande concentração de pessoas no leste e na costa. A oeste da linha, há 57% da terra, mas apenas 6% das pessoas. No lado leste, 43% da área e 94% da população. Avançando aos Estados Unidos da América, se levarmos em conta todas as áreas costeiras, possui 9 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, 7% dos quais são água. Algumas listas colocam os Estados Unidos da América à frente da China em termos de tamanho. Talvez tenha a ver com dependências, estados parceiros ou águas territoriais, não tenho certeza, mas a lista que eu usei os colocou em 4º lugar. Duas características de norte a sul dividem a nação dos Estados Unidos da América em 3 partes distintas. O continente, as montanhas rochosas e o rio Mississippi. A oeste das rochosas estão os estados do Pacífico, com a costa oeste de clima predominantemente temperado. Entre as montanhas rochosas e o rio Mississippi, há as grandes planícies que vão do Canadá ao México, fornecendo aos Estados Unidos da América uma das maiores e mais férteis terras do mundo. E a leste do Mississippi, o litoral leste, lar da maioria das cidades industriais da nação. A seguir, o Brasil, localizado na América do Sul, o maior país de língua portuguesa do mundo e o 5º maior em geral, com 1,5 milhão de quilômetros quadrados.
Muitos pensam apenas em praias ao pensar no Brasil, mas há muito além disso. Concedido, eles têm uma ótima costa ao longo do Atlântico, mas também abrigam grande parte da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. A floresta é tão densa que, ao longo do tempo, exploradores encontraram civilizações humanas que nunca haviam feito contato com o mundo exterior. A Austrália aparece em sexto, com 7 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. É também o maior país sem fronteiras terrestres, sendo apenas cercado por água, mas não é considerado uma ilha porque tecnicamente é tão grande que não se qualifica como tal. Ele se qualifica como uma massa continental. A maioria das pessoas vive na costa, especialmente na do leste e sudeste, e isso porque o interior da Austrália é uma das regiões mais secas e quentes do mundo. Junto com o clima e a geografia extremos, a Austrália também é conhecida por sua fauna espetacular e também muito perigosa. Sendo o segundo maior em termos de população, é o número 7 em termos de tamanho, Índia. E é aqui que a diferença de tamanho realmente começa a aparecer. Com 3,2 milhões de quilômetros quadrados, seu tamanho é menos da metade do país anterior. Este valor não conta as áreas sob disputas territoriais. Seu território vai desde as incríveis montanhas do Himalaia até as praias tropicais no sul. Está localizado no seu próprio subcontinente e estudos determinaram que, em um certo ponto, o subcontinente estava separado do resto da Ásia por um mar. Começando como uma ilha mais ao sul, eventualmente viajou para o norte e se juntou ao resto da Ásia. Continuando a descer a lista, foi aqui que comecei a me surpreender com alguns países. A Argentina é o oitavo maior país do mundo, com 2 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, sendo o maior país de língua espanhola. Isso me surpreendeu porque a Argentina é apenas o 32º país mais populoso. Também varia muito em clima e geografia. Tem pântanos e regiões tropicais no norte e então terras glaciais congelantes no sul. É a casa da Patagônia, um lugar incrível, mas também muito perigoso, bem como o do Cabo Horn, que é conhecido por ser um dos locais mais tempestuosos de todo o mundo. Cazaquistão segue na 9ª posição, com um tamanho muito próximo de 2 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, sendo o maior país sem acesso ao mar do mundo e o único país sem litoral no top 10. Ele tem temperaturas quentes e secas durante a maior parte do ano, embora não cheguem ao ponto do que se encontraria em um deserto, e também não fica tão frio quanto seu vizinho, Rússia. Faz fronteira precisamente com a Rússia ao norte, também com a China, Turcomenistão, Uzbequistão e Quirguistão, chegando muito perto da Mongólia, mas sem realmente fazer fronteira com ela por causa de um pequeno pedaço de terra chinesa no meio. Com cerca de 18 milhões de pessoas, ainda haveria muito espaço livre se a terra fosse dividida entre todos. Fechando o top 10, temos o primeiro país africano na lista, a Argélia, com 2 milhões e 300 mil quilômetros quadrados. É legal como ao longo desta lista, há um país para cada um dos continentes. É também o país com a maior costa mediterrânea. A costa deste mar interior tem 998 quilômetros. A terra é considerada como deserto. Curiosamente, grande parte de sua terra é muito elevada. A maior parte do país, especialmente as áreas de deserto, que incluem o Saara argelino, estão a centenas de metros acima do nível do mar. E esses são os 10 maiores países do mundo que ocupam uma quantidade significativa de terras em nosso planeta. Agora vamos dar uma rápida olhada nos próximos grandes países do mundo que eu acho que são um pouco menos conhecidos. O 11º maior país é a República Democrática do Congo, com 2,3 milhões de quilômetros quadrados, dos quais apenas 3,3% são de água. É o segundo maior país francófono do mundo. Uma observação antes de prosseguir. Se pudéssemos contar a Groenlândia como parte da Dinamarca, o que em alguns aspectos deveríamos, ela viria entre a 11ª e a 12ª posição, com 2 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Mas precisamos levar em conta que a Groenlândia sozinha conta com 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, e seu status semi-autônomo independente faz com que a Dinamarca não seja incluída na maioria das listas deste tipo.
O 12º maior país oficialmente no mundo é a Arábia Saudita, com 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Depois México, com 1 milhão e 96 mil. Indonésia, com 1 milhão e 91 mil. E o Sudão, com 1 milhão e 800 mil. A Líbia está em 16º, então temos Irã, Mongólia, Peru e, finalmente, fechando o top 20, o Chad. Então, esses são os 20 maiores países do mundo. Como eu disse, eu apenas me concentrei mais nos 10 primeiros e depois decidi mencionar os 11 seguintes até 20. Então, se você quiser que eu fale mais sobre esses outros, apenas me avise nos comentários. Realmente me surpreendeu que países como Peru, Chad ou Congo estejam tão altos nesta lista. Mas acho que é porque geralmente nos concentramos nos realmente grandes e tendemos a ignorar esses outros. Obrigado por assistir ao vídeo. Lembre-se de se inscrever se quiser e deixe um comentário com quaisquer sugestões, correções ou praticamente qualquer coisa que você gostaria de dizer. Vejo você no próximo vídeo.